Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 15 de março. Tô aqui mais uma vez para poder trazer para você as últimas atualizações do noticiário alvinegro. Temos informações sobre a dívida do Botafogo com o Guarani do Paraguai em relação à Segovinha. Podemos ter dor de cabeça na FIFA por conta disso. Temos também as negociações em reta final pela recuperação extrajudicial das dívidas cíveis. O Botafogo tá confiante no desfecho positivo. Temos declarações do Júnior Santos explicando os ajustes que aconteceram para que ele possa estar vivendo essa fase excepcional que está atravessando. E também o assunto do momento, a saída do André Mazzuco e quem pode vir a ser o seu substituto, qual é o perfil buscado. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, claro, só que antes, já sabe, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever aqui no Fala Fogão. Estamos quase batendo a marca dos 42.800 e daqui a pouquinho os 43 mil serão uma realidade. Com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre lembrando que logo no começo desse sábado, ali por volta de 8h30 da manhã, Radar Alvinegro. Mais um vídeo aqui no canal, já para você ficar antenado. Fechou? Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre dívida. Tem informação boa e tem informação ruim. Vamos começar pela notícia ruim. O Guarani do Paraguai, através do seu presidente, decidiu iniciar os trâmites para poder acionar o Botafogo na FIFA. Isso por conta da dívida pelo Matias Segovia. Na ocasião da contratação do ponta, o Botafogo topou pagar $1,5 milhão de dólares. E segundo a imprensa paraguaia, o Botafogo nesse momento tem duas parcelas em atraso. Uma de outubro de 2023 e outra de março já de 2024. Claro, a gente precisa acertar esse pagamento. Na FIFA, se você não acerta os pagamentos, você tem problema, pode sofrer punições. Vide, por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro, mas eu não acredito em hipótese alguma que isso vai acontecer. Imagino que o Botafogo esteja ganhando tempo, porque mesmo o Guarani acionando o Glorioso na FIFA, existe um prazo para você poder regularizar a situação. Agora é aquilo, quando você escolhe esse caminho, quando você nem responde a outra equipe, a outra parte, que é o que está acontecendo segundo a imprensa paraguaia, a imagem que isso passa é muito ruim. E honestamente, não me agrada nem um pouco saber que isso está acontecendo. E imagino que a maioria dos torcedores vai pensar da mesma maneira, porque realmente não é a imagem que a gente quer passar com a SAF Botafogo. Eu de fato acredito que a gente vai regularizar. Agora, com a classificação para a Copa Libertadores, vai entrar nos cofres da SAF Botafogo na casa dos R$20.700.000 e a gente vai ter capacidade para poder regularizar essa situação. Mas não precisava deixar chegar nesse ponto, sendo muito sincero. Pelo menos é a minha visão sobre essa questão. Quero saber sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo, por gentileza, tá? Realmente quero saber sua opinião sobre isso. Agora, sobre dívida, também temos uma notícia positiva. O Glorioso está na reta final das negociações pela recuperação extrajudicial. Nunca é demais lembrar, o Botafogo tem 340 dívidas cíveis, que totalizam na casa dos R$400 milhões. E você precisa alcançar pelo menos 60% do ok dos credores, abrangendo no mínimo 50% do total da dívida. O Botafogo tem até o próximo dia 19 para conseguir regularizar tudo isso, acertar tudo isso, para que a Justiça possa, então, homologar esse acordo. É um acordo importantíssimo porque vai dar previsibilidade na parte orçamentária, de você saber exatamente quanto que você tem que destinar para isso, para aquilo. E previsibilidade no futebol, irmão, é muito importante, de verdade, muito importante mesmo. Fluxo de caixa, você já ouviu falar dessa história, né? Quando você tem previsibilidade para o fluxo de caixa, isso é, cara, uma maravilha. Isso facilita pagamento de tudo. Pagamento de salário, pagamento de parcela de dívida, contratação de jogador que você pode pagar parcela que foi acordada com a outra equipe. Então vai facilitar muito ter esse acordo. Sempre é importante lembrar, o Botafogo conseguiu também equalizar a parte da dívida trabalhista. E também já está equalizada a dívida tributária, certo? Então, concluindo esse acordo da recuperação extrajudicial pelas dívidas cíveis, irmão, a gente vai ter dado muitos, mas muitos passos à frente para sanear, de fato, todo esse passado do Botafogo. E cá entre nós, como isso é importante.
Agora, falando do presente, vamos destacar aqui algumas declarações do Júnior Santos. O homem tá iluminado, tá jogando pra caramba e a gente não pode deixar de dar o devido destaque, né? O Júnior Santos merece demais isso. Agora, o que foi feito para que o Júnior Santos passasse a fazer tantos gols? Porque a diferença do Júnior Santos de 2022, 2023 para esse de 2024 é muito grande. Isso não tem a menor sombra de dúvida. É realmente uma diferença muito considerável. O Júnior já tem 11 gols em 14 jogos em 2024, gente. Então é só pra gente ter uma ideia. Ele tem mais de 60 jogos com a camisa do Botafogo e não tinha alcançado essa marca ainda. Então é só pra você ter uma ideia de como esse momento é especial. E o Júnior comentou essa situação na coletiva pós-jogo depois da vitória, né, na classificação no caso, diante da equipe do Red Bull Bragantino. Ele disse o seguinte, abre aspas, o começo de ano tem sido bom, tenho conseguido fazer os gols. O trabalho do Thiago tinha me pedido para entrar mais na área. Fábio fez um ajuste para eu não descer tanto com o lateral. Era algo que eu fazia, tentava inibir bem o lateral de jogar. Ele me pediu para ficar mais à frente, consequentemente, consigo atacar mais os espaços com força e velocidade. Estar mais próximo da área do gol tem sido essencial. Ele, claro, valorizou a classificação do Botafogo para a fase de grupos, dizendo o seguinte... Comemoramos bastante ali, enalteci o grupo. Quando falo grupo, é vitória coletiva, não só dos jogadores em campo. É comissão técnica, funcionários, presidência. Houve algum episódio até com o Mazuco. Hoje vivo o meu melhor momento. Ele já me acompanhava, me contratou no Japão, confiou no meu trabalho. Agora na segunda passagem também, conversamos bastante. É parabenizar essas pessoas que trabalham muito, do scout. Temos que enaltecer todo o grupo. O professor Fábio Matias também trouxe coletividade, resgatou nosso brilho para voltar a jogar bem e fazer grande trabalho. Foi uma vitória coletiva do Botafogo, da torcida, de todos que fazem parte. E de fato foi. É legal o Júnior dividir os méritos, porque ele só faz os gols porque alguém passa a bola para ele. Então é um jogo coletivo. Você tem, claro, destaque individual e tem que ser enaltecido, mas a jogada, por exemplo, do gol lá em Bragança Paulista... Teve Gatito, teve Tiquinho, teve Hugo, até chegar no Júnior. Então é legal você saber que o Júnior mantém essa humildade. É uma característica do jogador, diga-se de passagem. Agora, aproveitando que o Júnior falou sobre o Mazuco está de saída do Botafogo rumo ao Atlético Paranaense. A alegação é de problemas familiares. Ele está 8 anos longe de Curitiba, né? Ele trabalhou já no Coxa e vai voltar agora para o estado do Paraná, podendo trabalhar no Furacão. E por lá, ele vai ficar perto da sua família. Então, como está tendo problemas familiares, ele decidiu aceitar esse desafio. Agora, com a saída do diretor de futebol, que honestamente não vai deixar saudade, acertou, errou, a torcida de modo geral não ia muito com a cara do Mazuco, isso para falar o mínimo, a gente não vai ficar aqui lamentando. Ah, o Mazuco tá saindo, meu Deus, não sei o quê. Não, nada disso. Mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que pensar em quem será o próximo diretor de futebol. E aí, o nome do Alexandre Pássaro, que dirigiu ali São Paulo, Vasco, inclusive naquela Série B que o Vasco acabou não subindo, o nome do Alexandre Pássaro, segundo Matheus Medeiros, tá ali no balaio. O GE trouxe a informação do perfil que é buscado, alguém que fale inglês, é desejável também um plus ali que fale um pouco de espanhol, que já tenha trabalhado nessa realidade de multiclubes. E, logicamente, quando a gente fala de um profissional que já tenha trabalhado nessa realidade de multiclubes, o grupo de pessoas não é tão grande assim, pensando, claro, em profissionais que estejam dispostos a trabalhar no futebol brasileiro. A gente pode ter, no mundo da bola, uma série de pessoas, uma série de profissionais, mas dispostos a trabalhar no Brasil, você acaba restringindo mais. E o nome do Alexandre Pássaro tá nessa lista, tá? Tá sendo cotado. Particularmente falando, eu não gostaria do Alexandre Pássaro sendo contratado pelo Botafogo. Eu realmente não gostaria, não acredito que o Alexandre Pássaro tenha o que é necessário para, de fato, a gente poder dar alguns passos à frente. A gente sempre fala aqui no canal de melhorar o elenco do Botafogo temporada após temporada, janela após janela. Por que não encarar a saída do Mazuco como uma grande oportunidade justamente para você evoluir nessa função de diretor de futebol? Você contratar alguém que seja melhor do que o Mazuco. E eu não acredito que é o caso do Alexandre Pássaro. De fato, não acredito, tá?
Vamos ver o que vai acontecer, a gente ainda não tem nenhuma confirmação. Por hora, só esse nome surgiu, mas daqui a pouco a gente pode ter outras situações, né? O Textor vai ficar à frente disso também. E segundo o Anderson Mota, inclusive, no retorno da folga dos jogadores no período de data FIFA, que deve acontecer ali por volta da quarta-feira da próxima semana, a gente já deve ter essas situações resolvidas. Assim espero, porque a gente precisa aproveitar esse período de data FIFA com a chegada do novo treinador e, de preferência, já com o diretor de futebol resolvido. Assim a gente tem o grupo de trabalho completo, não é verdade? Fogão, o que você achou da saída do Mazuco? E sobre o Alexandre Pássaro, seria um nome que te agradaria para ser diretor de futebol? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E lembre-se, amanhã, logo no começo do sabadão, tem mais Fala Fogão, mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.